E essa parada do Putin aí, o que vocês estão achando dessa porra toda? Estamos indo pra Terceira Guerra Mundial ou não? Não, custa muito caro, né? Ah, mas custa caro uma guerra na Ucrânia, né? Não, custa caro não o custo da guerra, mas custa caro que eles precisam abrir mão. Não acho que a gente tá caminhando pra Terceira Guerra, não. Eu não acho que não ali. Na China pode ser um problema? O que você tá falando? Taiwan. Eu acho que Taiwan o pessoal do meu gabinete até zoa, né? Que sempre que eu vejo uma notícia falando de tensão em Taiwan, eu falo, tá vindo. Tá vindo. Dou 1 ano, 2 aninhos, aí vai vir. Isso aí. E eu acho que é realmente um dos maiores pontos de tensão, cara. Cara, eu não sou tão otimista quanto você, Biraldo. Eu acho que a gente tá todo mundo aqui, vivendo a vida normal, se preocupando se é Lula ou Bolsonaro, mas o mundo tá indo pro caralho de um jeito nunca antes visto, é demais. Mas sim, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca antes visto, entendeu? Mas é porque que tá. O mundo cresce, né? As economias crescem e os Estados Unidos e a Europa, desde a crise de 2008, eles usaram um remédio problemático para resolver o problema da crise, para amenizar os efeitos da crise do sistema bancário, que foi a impressão de dinheiro. Hoje você tem uma desorganização nos Estados Unidos porque você precisa equacionar esse excesso de dinheiro que está represado nos bancos e a inflação ajuda a isso. Então, a inflação americana tem um motivo e uma gestão completamente diferente da realidade brasileira. Por isso que não é válido você dizer, não, mas a inflação no Brasil está menor do que a inflação americana. Porque lá o problema é completamente diferente do nosso aqui. Lá é a inflação alta, com desemprego baixo e taxa de juros baixa. Aqui a gente tem inflação alta, a gente tem taxa de juros muito alta, então o país não consegue avançar, porque você não consegue tomar um dinheiro no banco para investir no teu negócio, abrir uma filial, abrir o negócio, enfim. E você tem muito desemprego. Você tem pessoas que pararam de procurar emprego, então isso gera uma diminuição no percentual, mas eu desafio as pessoas. Quem você conhece nos últimos tempos que falou, Monark, recebi uma proposta maravilhosa, eu estou trocando de emprego. Ou recebi um super aumento. Cara, isso não é uma constante. Sim, tá difícil de conseguir emprego. Vejo muita gente tentando e não conseguindo. Entendeu? Então essa é a realidade do Brasil. Quando você olha para a Europa, você tem toda essa questão econômica, porque a Europa também imprimiu muito dinheiro, mas aí você tem o problema de que, como lá é a União Europeia é uma composição de culturas, e você ainda tem o problema imigratório, porque todas aquelas guerras ali na África, você tem um número de imigrantes, refugiados muito grande. Aí você tem o Reino Unido com o Brexit, que resolve cortar os seus laços e isso gera uma referência, porque isso nunca tinha acontecido. E um país tão importante como a Inglaterra simplesmente dizer, olha, eu não quero mais fazer parte disso aqui. Os ex-donos do mundo, né? Exato. Isso gera uma tensão para a União Europeia. E aí você tem um problema econômico, uma tensão econômica, uma tensão social, e aí você vê o nacionalismo subir, que é o resultado da eleição na Itália agora. Entendeu? Quando a gente olha para o Brasil, os nossos problemas, eles têm alguma referência, mas eles têm um contexto bastante diferente. A nossa polarização aqui, primeiro a gente tem na ignorância um método, né? Não é por acaso que se você sair hoje às ruas, você vai encontrar uma maioria esmagadora de pessoas que não faz a menor ideia em quem elas votaram para deputado há 4 anos. Sim. Então, e por que isso? Porque elas muitas vezes não sabem nem o papel do deputado, não sabem o papel do senador, elas não estão interessadas e envolvidas nisso. Mas, ao mesmo tempo, elas se acham vítimas de políticos incompetentes, safados, ladrões corruptos, que prejudicam a vida delas de uma forma que elas nem sabem exatamente dizer como. Entendeu? Então, a ignorância no Brasil é um método, porque é graças a essa ignorância e muito dinheiro que a gente vai ter a menor renovação do Congresso, como o Kim alertou. E com isso a gente mantém o status quo. O que a gente precisa quebrar? É na parte da educação. As pessoas precisam compreender o papel delas no processo democrático brasileiro. Dia 2, as pessoas vão às urnas e a gente tem a oportunidade de renovar 512 dos 513 deputados, porque afinal de contas a gente precisa deixar o Kim Kataguiri 4333 lá. Mas a gente pode renovar todo mundo. E as pessoas acham que votar num palhaço, votar numa pessoa folclórica é um protesto.
Só que é o protesto contra elas próprias. Ah, sim, ela só tá, entendeu? Só tá colocando um fantoche fácil. Exatamente. Então, como a gente tem um desconhecimento da população em relação ao papel do Estado, como o Estado de fato atrapalha a vida delas, é uma reclamação assim muito abstrata. Sim, sim. Que se consolida nessa polarização Lula e Bolsonaro, que é absurda. Que não é possível. 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, só restou Lula e Bolsonaro. Os mais bem, os caras competentes, os caras que tem que estar na liderança do país nesse momento que o mundo tá acabando. Lula e Bolsonaro. É o máximo que o Brasil conseguiu produzir. E assim, não, tipo, são caras que estão aí há 40 anos, Exato. né? Não é assim... Surgimos com novas ideias aqui, hein, gente? Que tal a gente resolver esses problemas aqui com uma galerinha que tá chegando agora, sei lá, no final da ditadura militar? Não, se bem que eu acho que é importante que tenha um cara com experiência. Não, na tudo bem, né? Não, mas olha o que estão fazendo com o Ciro. Não, é absurdo. Eu discordo de tudo que o Ciro prega, porque eu não acho que as ideias dele resolverão... Não é muito forte falar. O cara tem umas ideias legais. Não, mas eu li o livro dele. Sim. Eu acho que ele é o único candidato que tem uma proposta, realmente, um projeto, que não dá certo. E depois a gente pode, sim, discutir os pontos. Claro. Mas o fato é que é uma sacanagem, é um absurdo o que a imprensa está fazendo com ele. Toda essa campanha pro Ciro desistir, porra, o cara tem direito de ser candidato. As pessoas têm direito de votar nele. O que está acontecendo com o Brasil? É porque entendeu? tem a máquina sacanagem. da mídia pertence ao Lula. Na verdade, o Lula pertence à máquina da mídia, né? Se a gente quiser colocar a hierarquia certa aí. Eles se entregaram ali numa expectativa. Eu não exageria pra nenhum dos dois lados, né? Tipo, primeiro Lula... que eu não acho que a máquina da mídia é um negócio único, né? Eu acho que dentro da mídia... Não, pelo amor de Deus, Monark, você realmente acha que a mídia não tem um grande quebra-pau entre si e que... É o jogo do bicho que tem. Não, mas é o quebra-pau da polarização. Não é um... É tipo, tem a mídia de direita e a mídia de esquerda. Mas e a mídia grande, a mídia mainstream, sim, ela maior toda conversa e ela tem... Cara, a gente sentiu isso na pele, porra. Sim, lógico. A gente viu que... Mas não é, mas eu não acho... Mas vê, saltava a mesma porra da matéria escrita igualzinha, do mesmo jeito, incansavelmente... Fazendo trabalho de pano, mas isso aí não acho que é um combinado. Isso aí são os caras que têm a mesma formação, que têm o mesmo viés político, que vivem na mesma bolha, que conversam entre si, mas não tem um complô entre si. São os caras que vivem na mesma bolha, que frequentam os mesmos bares, que assistem o mesmo programa de televisão, que tem as mesmas frescuras, que tem os mesmos politicamente corretos. Para as mesmas famílias, né? Que tem as mesmas réguas, as políticas. Porque, veja só, o Estadão, por exemplo. O Estadão é um jornal cujo editorial pra mim, reflete muito daquilo que eu penso, né? A opinião do jornal, institucionalmente. Agora, os jornalistas do Estadão, a galera que trabalha pro jornal, que não reflete a opinião institucional do jornal, mas é que faz o grosso e a maior parte das matérias do jornal, e editores do Estadão, estão numa bolha que é completamente oposta daquilo que o editorial prega. Daí o que eu digo não é que tem um grande... Os donos se fecharam e falaram, vamos fazer isso. Mas é que, a maioria esmagadora das faculdades de jornalismo tem uma galera que pensa da mesma maneira, tem professores que pensam de uma maneira, que passam isso pros seus alunos, depois quando o cara chega na mídia, esses caras se conversam, esses caras são da mesma turma de amigos, e esses caras ficam escandalizados com as mesmas coisas. Tanto que, muitas vezes até, o MBL usa isca pra pegar esses caras. Por quê? Porque esses caras muitas vezes acham um absurdo, coisa que pra gente, pro nosso público, é normal e até pega bem. Por exemplo, fiz um desafio lá pra arrecadação da minha vaquinha eleitoral, que era depilar a perna. E fazer uma transmissão ao vivo da depilando a perna. Foi assim, a pior coisa que tinha acontecido na minha campanha, eu vou me vingar pessoalmente do assessor que fez isso. Não, teve uma outra pior. Não, o quê? O que foi outra Jogar coisa pior? LOL. Ah, não, isso aí foi realmente bem triste. A segunda coisa pior... Aliás, o Beraldo jogou Dota esses dias aí. Eu fiz uma introdução pra ele. Tá iniciando bem. Não, e foi engraçado, porque a gente tava numa gravação e ele... Não, peraí, deixa eu só matar esse cara aqui. Ele já tava meio... Não, tá legalzinho. Legal. Não, muito bom. Fala aí, não é um bom jogo, Beraldo? Muito bom. Então, mas aí o que tava falando mesmo? Aí, enfim, a gente usa até isso como isca, né? Porque a gente fez essa depilação e tal. Aí o que saiu no Intercept? Kim Kataguiri transforma num show de horrores. Tinha um programa de não sei que tal ano. Eu lembro vagamente da tiazinha, né? Eu lembro que tinha, tiazinha, não sei o quê. Era do... tiazinha era do Max Mion? Não lembro. Não era do meu, acho que era do Hulk. Era do Hulk, E aí falava que tinha um programa da tiazinha, que aí depilava a perna de homem, que era um programa machista, misógino e tal. Eu lembro, assistia pra caralho isso aí. Machista, misógino, não sei o quê, que pro Intercept é um grande escândalo, né?
E o próprio lema dos meus desafios de vaquinha era, tipo, vergonha é usar fundão, né? Vergonha é utilizar dinheiro público de campanha. Aí eles vão lá e fazem uma matéria falando isso, que é um absurdo, que era machista, que era misógino. A gente soltou rojão lá na MBR. Falou, meu, que esses caras são muito burros. Porque eles pegaram, eles foram beitados, né? Eles caíram na isca. A gente pegou a matéria deles, começou a tirar sarro e a minha vaquinha cresceu 15 mil reais num dia. Ah, caralho. Foi o maior dia de arrecadação da vaquinha. Então funciona. Nem porque eu depilei a perna, mas porque os otários do Intercept caíram no nosso bait. Que gostoso. É muito bom quando isso acontece, cara. É muito bom. Quando a gente lança o bait, justamente por saber que os caras vivem numa bolha, de um barzinho que eles falam, nossa, que absurdo isso daqui, que nojo, não sei o quê. Oh, meu Deus, olha essas pessoas incultas. Aí, tipo, pro grande público, tipo, mano, vai se lascar. E essa é uma das grandes razões, aliás, pela qual o Bolsonaro ganhou. Uhum. Por quê? Porque a imprensa, né, e boa parte da elite intelectual do Brasil tá absolutamente descolada do que pensa a população. Aí a população fica puta com a imprensa e vota num candidato que se coloca como antissistema. Sim. Apesar de, na hora no poder, ele não se mostrar nada antissistema, né? Se mostrar mais sistema que muita gente. Mas... É que ele não se mostrou, ele foi cooptado. Né? O fato dele se mostrar antissistema faz com que a galera veja, porra, não dá pra continuar assistindo esses caras martelando um bagulho que vai diametralmente contra meus valores todo dia e ficar engolindo isso. Será que isso vai ajudar ele a ganhar de novo? Ou você acha que essa dinâmica morreu? Não, eu acho que a dinâmica existe. Enfraqueceu, né? Mas o discurso dele. Mas ele perdeu muita moral de... É porque antes ele era só uma promessa, agora a gente tem o que ele é de verdade. Tem um governo cheio de fragilidade pra bater, né? O governo do Bolsonaro... Mas acho interessante que a gente fugiu do assunto, o mundo tá acabando, né? Porque é um assunto interessante aí, Sim. Mas eu acho que vem de Taiwan, de todo modo, eu acho que vem... Porque ali, eu tava até conversando com determinada representante dos Estados Unidos, que eu não posso falar pra não causar um incidente diplomático. Caralho, é importante, cara. Mas de vez em quando eu faço umas coisas de deputado. Não, Fica só depilando a perna, jogando Dota. Que bom, né? E aí ele tava falando, olha, a gente não formalmente, né, assinou o compromisso de defender Taiwan caso Taiwan seja invadida. É claro que Taiwan é um caso completamente diferente da Ucrânia, porque, né, Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão. E os Estados Unidos têm a obrigação de defender o Japão, né, desde a Segunda Guerra. Legal de compreender, de proteger o Japão, mesmo porque o Japão está com a Constituição americana desde lá e não mudou nada, né? Inclusive a obrigação de não ter exército, né? O Japão tem forças de autodefesa, ele não tem exército. Sim, sim. Mas para além disso, dessa questão do Japão, que o Japão está extremamente preocupado com isso também, uma das maiores preocupações do Japão hoje é uma invasão chinesa. Eu ficaria preocupado se fosse japonês. Não, eles estão muito preocupados, acredita, eles estão muito preocupados. Eles têm bomba atômica, pô, através dos Estados Unidos. Não tem como a China invadir. Aí que, por isso chama-se Terceira Guerra Mundial. Mas tem outro ponto também de Taiwan. Acho que mais de 70 ou 75, 80% dos semicondutores que os Estados Unidos utilizam são produzidos em Taiwan, com tecnologia americana. Então, se a China toma Taiwan, os Estados Unidos têm semicondutor da noite pro dia. Que é muito importante pra fazer míssil e essas coisas. E eles têm a tecnologia, mais do que fazer pro mercado inteiro deles, né? Eu sei. Mas pensando no caso de uma guerra, né? Sim. Mas mesmo assim, imagina ficar sem computador, sem celular, não... Não, sim. Sem a produção de tudo isso. Sim, é muito importante ter essas paradas aí. Então, cara, se tomarem, eles não vão ficar do dia pra noite sem semicondutor. Eles vão ter que tomar uma atitude. E aí... Mas essa atitude está sendo tomada aqui. Assim, eu não acho que hoje as armas são tão poderosas que você entrar numa guerra mundial, realmente assim... Você acha meio Guerra Fria, assim? Porque não faz sentido eu começar Não, a agredir... Não, é mais ou menos. Você tem muita coisa nos Estados Unidos produzida na China. E, obviamente, essas estratégias estão mudando. Mas há uma relação comercial muito forte. Não, mas a Guerra Fria é essa tensão. Sim, não, é isso que ele tá falando, que é por isso que é fria. E por isso que ele acha que vai continuar fria. Entendeu? Tá, entendi. É isso, entendeu? Assim, porque as armas são tão poderosas hoje em dia, um drone, cara, destrói uma área imensa. Sim. E você não tem nem o risco do piloto, do caça. É um drone. A pessoa tá lá em Washington pilotando um drone em cima da China. Sim, sim. Então,
É tipo o Monark jogando Flight Simulator. Entendeu? Todo mundo tem essas armas. Matar ficou fácil hoje em dia, né? Você mata numa tela. Né? Você aperta o botão, cai uma bomba, mata um monte de árabe. Você não fica nem com remorso. A de árabe eu Parece que posso é um- falar, né? Porque eu sou árabe. Você tá no seu lugar de fala, né? Você pode falar sobre matar árabes. Não, mas é o que os Estados Unidos fez e faz durante anos, durante Agora décadas. você meteu uma crítica anti-americana, agora você pode. Cara, Tá liberado, você tem tá liberado. salvo-conduto. entendi. Mas então assim, eu não acho que vai haver isso. Eu acho que hoje tem um interesse econômico muito mais forte do que o interesse de soberania. No fundo, é tudo grana. E essas operações multinacionais. A China depende dos Estados Unidos, a China depende de um. Hoje, o maior detentor de dívida americana são os chineses. Porque os chineses veem nos Estados Unidos uma âncora de estabilidade. Sim, sim. Então, os mercados são muito interrelacionados. É a mesma coisa do Putin dizer que tem arma nuclear que ele vai usar. Não faz absolutamente nenhum sentido. É que também não faz nenhum sentido invadir a Ucrânia, né? Não, do ponto sim, de vista mas econômico também não fazia o menor sentido invadir a Ucrânia, Beraldo. Sim, mas só que, É ali, verdade. só que ali ele estava com um exército muito superior, onde ele achava que ia trazer, na minha leitura também, né? Não quer dizer que é isso, mas na minha leitura ele achava que a invasão da Ucrânia traria uma força para a Rússia impedir o avanço da OTAN ali nas suas fronteiras. Que não deveria estar avançando. Isso. Né? Só que ninguém fez essa conta de que essa guerra duraria tanto tempo. Ah, E- ele, do jeito que ele entrou, né? Parecia que ele ia entrar, ser uma coisa tomar assim. e ir embora, falar como se fosse um passeio no E parque. que aí ele ia fazer o que ele está fazendo agora. Esses referendos para ver a decisão da população se quer fazer parte da Rússia ou não. Aham. E você tem áreas da Ucrânia que aparentemente querem fazer parte da Rússia. Sim. E... Como que? Com esse referendo não prova porra nenhuma, né? Não, sim, mas Não, o fato lógico. é que você tem áreas tem uma ali, região né, que se identifica Donetsk. mais com a Rússia do que com sei a lá, Ucrânia. eu entendo um pouco de Né? Chutei geopolítica. o nome aí também. Mas então assim, isso eu acho que ele vai conseguir. Aliás, eu acho que esse é o caminho para você resolver o problema dessa guerra, que não faz muito sentido. Sim, Entendeu? sim. Não, com certeza. Os incentivos não existem pra ter guerra mundial, economicamente falando, eu concordo. Por isso que é assustador o que tá acontecendo agora. Sim. Tanto é que a resposta para a Rússia foram embargos econômicos. Sanções econômicas. Sim. Não foi assim, vamos. Iraque. Pô, faz a força dos aliados aí, vamos invadir. O pior é que Entendeu? essa não foi a única resposta. Foi a resposta também, a Rússia... Os Estados Unidos pegou tecnologia que nem a Rússia tem e deu pro ucraniano. Além de financiar a guerra na Ucrânia com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, a partir desse momento, a OTAN entrou na guerra, na minha visão, tá ligado? Porque se você tá financiando o inimigo da Rússia com armas, com exército de mercenários, Dinheiro. com dinheiro pra caralho, tipo, a briga é sua também, tá ligado? Ah, mas é meio tipo Guerra Fria também, né? Não, é total Porque, tipo, Guerra vamos Fria. brigar no Vietnã aqui. Só que não é a gente. Exato. Talvez eles não queiram sair disso. Querem ficar nesse teatro aí com essa Guerra Fria. Mas o Putin é maluco. E, ó, o Putin tá fudido. O que você acha que tá... Vocês são políticos, certo? Como que você acha que tá o clima da Rússia em relação ao Putin quando tem centenas de milhares de famílias tendo que ver os seus filhos indo pra uma guerra onde os russos estão perdendo, entre aspas, pelo menos estão perdendo território, onde eles sabem que a probabilidade deles morrerem é... Como que fica o status político do Putin nessa situação? E com todas as sanções, né? Fica uma merda. E o Putin, ele é tipo um ditador, vamos ser só sinceros. Sim, sim. E ele não vai, se ele sabe que se ele perder o poder, Ele morre. ele morre. Não Exato. não é se for, perdi uma eleição, né? Vou tomar férias no Havaí, igual aqui, né? Vou virar um senador, vou continuar no poder pra sempre. Não. Então você tem um cara que é um ditador com acesso ao botão nuclear numa situação onde talvez se ele não apertar ele morre. Não é meio é meio assim assustador. Eu fico assim, como que as pessoas não estão pensando que, porra, pode dar merda essa merda aí. E não tá caminhando pra... Não, tá aliviando, tal, o Putin cedeu aqui, a OTAN cedeu ali. Não. Só tá aumentando, só tá escalando. E o fato do Putin tá perdendo, cara, é muito perigoso pro mundo isso, tá ligado? Porque ou eles matam o Putin ou ele vai soltar uma bomba nuclear tática na Ucrânia. Meio que é esse o cenário que tá acontecendo Mas agora, é que tá. É que você tem as outras forças no entorno Não sei do... se é uma coisa ou outra, não, assim. Não, mas você tem as forças ou na mata o Rússia. Putin ou vai ser uma bomba atômica. Não.
Então, ou a Rússia ganha. Mas da Ucrânia, de algum jeito. sabe quem mata o Putin? Não é os Estados Unidos que vai lá mandar um... São os russos. Os russos vão enxergar que, pô, esse cara, se ele apertar a bomba atômica, eu vou perder tudo que eu tenho. E se eu matar esse cara, eu tenho a chance de assumir o poder. Entendeu? Assim, esse é um problema que eles vão resolver ali internamente, se for para esse caminho. Entendeu? Não precisa de uma conspiração estrangeira para matar. Né? Mandar a CIA. Mas o que vocês acham que a OTAN vai fazer se a Rússia perder a guerra? Se a Rússia perder... se eles Então, perderem. já vai fazendo. Vai ir avançado e até a fronteira da Rússia. E aonde eles vão parar? Eles não vão entrar na Rússia. Não vão entrar. Eles não precisam entrar na Rússia com um tanque. A guerra hoje não é lutada mais fisicamente. Só o idiota do Putin que faz isso, porque ele é burro. E ou desesperado ou ficou muito tempo no poder, tá velho, sei lá. Mas a guerra hoje é uma guerra híbrida. É uma guerra que vai no fronte econômico, vai no fronte midiático, psicológico da população. E é isso que eles vão tentar fazer para enfraquecer a Rússia, que eu acho que o objetivo da OTAN é deixar a Rússia o mais irrelevante possível, tá ligado? E você acha que os russos vão aceitar isso calado? Tipo, qual que é a solução desse conflito mundial? Porque eu não vejo nenhuma solução pacífica. Você muda a geopolítica da Rússia, os laços econômicos diminuem com a Europa, aumentam com a China e com a Índia, Sim. E isso se acomoda. Na verdade, o que está acontecendo ali é um rearranjo econômico. E isso vai acontecer e vai diminuir essa tensão. Mas vai aumentar. Eu não acho que vai diminuir, porque quando fizer um rearranjo econômico com os blocos asiáticos, orientais, sei lá como quiser chamar, você vai ter um fortalecimento de onde você tinha um mundo onde, geopoliticamente, você tinha uma hegemonia do poder ocidental, e você vai estar transitando para um mundo onde você tem uma polaridade hegemônica. Você tem uma outra... outro grupo surgindo... Sim. Tão forte quanto e ficando cada vez mais forte. A tendência é a Guerra Fria aumentar e, como a gente já está em conflitos armados e o Taiwan é um alvo da China, com o fortalecimento desse outro bloco, a China vai querer pegar Taiwan com certeza, tá ligado? Então, eu tô, assim, quase comprando um bunker. Calma. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.